Eu vim falar hoje aqui para vocês um pouco sobre a constelação familiar. Muitas pessoas ainda têm dúvidas, como funciona, como se fazer uma constelação, que assunto levar, né? Como é a constelação em grupo, como é individual. Então hoje eu vim aqui para tirar dúvidas. Então vamos lá. O que é uma constelação familiar? Primeiro que eu falo para vocês que participem sempre quando tiver algum grupo de constelação familiar, porque não é fácil explicar uma constelação familiar. É só você vivenciando, olhando na prática, sentindo, sendo representante, constelando, você vai começar a entender como é o movimento dessas informações do campo morfogenético, morfológico, do sistema familiar da pessoa e do seu sistema familiar. Então vamos lá. Como que funciona uma constelação familiar? Então, para você constelar algo, você tem que ter um assunto. E como que é esse assunto? É algo que está te incomodando dentro do seu sistema familiar. Então pode ser num relacionamento, brigas no relacionamento, confusões entre pais e filhos, o filho que não aceita o pai ou a mãe, um dos pais que estão com problemas com os filhos, problemas de casais, divórcio, problemas no profissional. Então é aquela profissão que não vai para frente, não tem sucesso, aquele dinheiro que entra e não para, não sempre entra e sai, não se prospera, problemas no trabalho com o chefe, com os colegas de trabalho, qualquer tipo, qualquer assunto que está te incomodando. Então, e aí você pode olhar um imóvel que você não consegue vender porque talvez não se desapegue ou porque tem alguma coisa por trás, heranças de família. Nossa, é extenso demais, adoções, é muito extenso o campo. Então, seria qualquer assunto que você não consegue achar a solução. Então, você quer uma solução para aquilo e você não consegue olhar, enxergar, não entende porque talvez aquele ciclo vicioso, daquele relacionamento abusivo e tóxico, que você termina um relacionamento assim e já entra em outro e não consegue se livrar disso. Então, qualquer assunto que esteja te incomodando, você queira olhar para isso. O que está por trás disso? Qual é a verdade que se mostra numa constelação familiar? Porque ali vai aparecer o que precisa. Então, às vezes, muitas vezes você vai constelar um problema de relacionamento do casal e aparece um problema com o seu pai ou sua mãe. Mas antes, você precisa olhar para isso, para que flua bem o seu relacionamento. Então, ali na constelação familiar vai aparecer o que precisa ser olhado. Simplesmente a verdade, é a verdade sobre aquilo. Então, como funciona uma constelação familiar? Então, você traz o tema para ser olhado e constelado. Se for uma constelação em grupo, as pessoas vão ser representantes do que precisa ser representado para aquela situação. Então, por exemplo, vamos citar um exemplo aqui. Se for um relacionamento de casal, então vai ser colocado a mulher, a esposa e o esposo, e o constelador, ele vai sentir ali na hora se precisa colocar mais alguém, se precisa colocar os pais do esposo, os pais da esposa. E os representantes, eles vão simplesmente estar ali abertos, sem julgamento, sem intenção nenhuma, porque quando há intenção de fazer algum movimento por si só, não dá certo. Porque ali o representante vai estar aberto para as informações do campo de quem vai ser constelado. Então ele simplesmente vai estar ali. Não vai levar a história dele ali, ele vai estar ali neutro.
aberto aquele campo e ali ele começa a sentir algo, ou alguma sensação, alguma emoção, e ali vai ocorrendo movimentos naturalmente. E o constelador, ele está ali para observar, para sentir, se vem alguma frase de solução. E é assim que acontece uma constelação em grupo. Se for individual, pode ser usado através de imagens ou bonecos, é alguma âncora que é usada para a pessoa olhar, observar e sentir. Então, normalmente eu faço com imagens e bonecos, então eu tenho alguns bonequinhos que vão ser os representantes de quem precisa ser representado. Né? Então, por exemplo, a pessoa tem uma doença e ela não descobre o porquê, não consegue saber por que veio essa doença, e ela faz todo tipo de tratamento e não consegue achar uma cura, e ela quer olhar para isso. Então ali pode ser que o constelador sinta de colocar a pessoa, um bonequinho representando a pessoa e um bonequinho representando a doença, para ver para onde a pessoa está olhando. A pessoa está olhando para a doença, está olhando algo atrás da doença. De repente é preciso colocar mais representantes, e aí vai, e aí começa o movimento para onde a pessoa está olhando, se está indo em outra direção. Então é mais ou menos assim, né? Então, como que a gente consegue sentir na prática? Participem de grupos de constelação para vocês começarem a observar, sentir o que isso modifica em você. E muitas vezes não é só você constelando, às vezes você estando ali só assistindo ou representando alguém da constelação de outra pessoa, você já sente muita coisa na sua vida. Porque nada é por acaso. E só de você estar ali, você já está aberto também para a movimentação do seu campo, do seu sistema. E muitas pessoas falam que sentem já uma mudança significativa no seu sistema familiar. Então, espero ter colocado aqui as coisas mais importantes, né, de como você chegar numa constelação, como você colocar o seu assunto, como que funciona tudo isso. Se houver alguma dúvida, podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp que eu vou deixar nesse vídeo. Eu faço também workshops de constelação, se quiserem participar, estão convidadíssimos, serão muito bem-vindos. Eu sempre faço os workshops e as constelações também em grupos e individuais. Então entrem em contato, sigam no meu Instagram para vocês conhecerem melhor os assuntos da constelação familiar. Um grande abraço, gratidão, até o próximo vídeo.